Boa noite, meu nome é Viviane e hoje eu venho falar para vocês a história do conto O Gigante Egoísta, do livro Oscar Wilde, Contos Completos. Aqui tem diversos contos maravilhosos, quem puder ter acesso a este livro, né, tanto físico como digital, eu super recomendo. Tem histórias assim belíssimas. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa história que eu gostei muito, né, do Gigante Egoísta. E com ela, depois que eu contar, eu quero fazer uma reflexão de um tema que muito pertinente, que é os desafios de ser criança no mundo dos adultos. Então, logo após eu fazer a leitura não, né? Um resumo dessa crônica, que ela é um pouco extensa, então eu não quero ler ela na íntegra, mas sim fazer um resumo e logo em seguida fazer a reflexão. Eu quero conversar com vocês a respeito deste tema, né? Os desafios de ser criança no mundo dos adultos. Então vamos lá? Essa história ela vai falar de um gigante que tinha um jardim muito bonito, um jardim grande, que tinha muitas árvores frutíferas, com muitas flores, e que até então esse gigante ele não ficava muito em seu jardim. Ele passou 7 anos fora com seu amigo ogro, e quando ele volta para o seu jardim, ele se depara com um monte de crianças brincando, cantando, brincando com jogos, e ele não gosta nada do que vê. E ele grita com uma voz áspera: "Saiam do meu jardim! Esse jardim é meu." As crianças se assustam e eles saem correndo, né? Quando vê aquele gigante, elas se apavoram. E para inibir mais a presença das crianças, para as crianças não voltarem mais para o seu jardim, o gigante constrói muros muito altos para que as crianças não entrem mais no seu jardim. E ainda colocam uma placa: invasores serão processados. Então, esse gigante, ele é bem egoísta. E o que acontece? As estações começam a mudar. Começa a vir a primavera, passa a primavera, vem o outono e vem o inverno muito rigoroso. Só que passa o inverno na região, por todo o país, só que não passa o inverno no Jardim do Gigante. O inverno permanece no Jardim do Gigante. E por outras partes, né, do país, tinha primavera, tinha outono, tinha inverno, verão. Somente no Jardim do Gigante continuava inverno. E o gigante começou a se incomodar. A primavera está custando a chegar. Por que não está chegando a primavera? Não está chegando o outono? Não está chegando o verão? Será que está havendo alguma mudança de clima? E o inverno no seu jardim ficava mais rigoroso, muito mais neve, muito mais vento. Veio o granizo, arrebentou todo o telhado do gigante. E o gigante ficava mais angustiado, não entendendo o porquê das outras estações não estarem mais acontecendo no seu jardim, no seu mundo, né, onde ele habitava.
Até que um dia, o gigante, sentado em sua cama, ouviu um som de um pássaro. E ele se animou, achava até que era o som de uma banda que tocava perto dali. E ele foi até a janela do seu quarto. E quando ele viu uma parte do seu jardim, as crianças entraram por um buraco do muro e viram, e ele viu, né, as árvores repletas de flores, fruto e as crianças brincando ao redor delas. A primavera em si tinha chegado somente na parte aonde havia as crianças. Mas tinha uma parte do seu jardim que ainda continuava inverno. Mas algo intrigou, porque na parte onde ainda tinha inverno, tinha um garotinho pequeno, tentando pular no galho de uma árvore cheia de neve, porque ele tentava subir. E o gigante olhou, se comoveu, se entristeceu e olhou e pensou: nossa, a primavera não chegava no meu jardim porque eu estava sendo muito egoísta. A partir de hoje eu não vou mais ser. Ele saiu correndo do seu castelo, se dirigiu àquele garotinho que estava tentando subir naquela árvore, pegou o garotinho e colocou lá na ponta da árvore. As crianças, quando viram o gigante, ficaram com tanto medo que correram para longe dele. E ele falou: não corram, fiquem tranquilas, eu não vou mais expulsar vocês. E quando o garotinho estava lá no topo da árvore e as crianças se aproximaram do gigante, a primavera voltou a surgir no jardim do gigante. E o gigante, depois disso, todos os dias saía para brincar com as crianças no jardim. Todos os dias, mas um dia ela perguntou das crianças: cadê aquele menininho que eu peguei no colo e coloquei lá na árvore? E as crianças não sabiam responder. Perguntavam delas, aonde estariam essa criança, mas as crianças não sabiam responder. E o gigante ficava intrigado, porque ele queria encontrar aquela criança. E foi passando os anos e o gigante todos os dias brincava com a criança em seu jardim. As pessoas viam o gigante muito feliz com as crianças. E até que um dia o gigante, sentado perto da sua janela, avistou naquela árvore aquele garotinho que ele tinha visto naquele dia que chegou a primavera no seu jardim, depois de muito tempo. E ele fica encantado, ele fica ansioso e ele desce correndo e vai até o encontro do garotinho. E quando ele vê o garotinho, quando ele olha para a palma das mãos do garotinho e ele vê sangue. E o gigante fica muito revoltado. Quem foi que te feriu? Que eu vou lá, eu vou e eu dou um jeito nele. Quem foi? Aí o garotinho olha: ninguém me feriu. Esse aqui é o sangue do amor, que foi o amor que te curou naquele dia. Aquele amor que trouxe a primavera. E é o mesmo amor que vai te levar hoje. Eu sou o amor. E o gigante abraçou aquele garotinho. E quando as crianças foram até o gigante, encontraram ele deitado num sono profundo, cheio de pétalas brancas. E esta é a linda história
do gigante egoísta. O que ela vem trazer, né, de ensinamento? Quando eu coloquei o tema Os Desafios de Ser Criança no Mundo dos Adultos. Porque eu sou mãe solo, mãe do Carlos Gustavo e mãe de um garotinho muito especial. Ele é um garotinho que tem muita energia, muita energia. E que nós chamamos de imperativo. E eu estou aprendendo a lidar com ele, né? E assim, você entender esse mundo das crianças. Eu lembro quando eu sempre quis ser mãe. Eu tive meu filho, eu tinha 29 anos. E eu sempre falava que eu ia ter filho antes dos 30 e eu tive. Deus me abençoou. Mas eu nunca imaginei assim o quão árdua essa missão de educar, né? E educar de forma positiva, de forma não violenta, né? De tudo aquilo que a sociedade prega como correto, né? Que seria através do grito, através da porrada, né? O que a gente aprendeu, né, quando era criança. E você ter que quebrar com todos esses paradigmas, né, que você vivenciou. Então esse conto, ele me tocou muito, porque assim, hoje, se você prestar atenção, hoje não, eu acho que sempre, o mundo ele não é feito para essas crianças, né? Nós vamos encontrar esses gigantes e até mesmo, se a gente for olhar, nós somos esse gigante, né? As crianças, elas estão só sendo crianças. As crianças no conto, elas gostavam de ouvir os pássaros cantando, elas jogavam, elas brincavam. E quando o gigante chegou, né, no seu mundo, ele não gostou, né? Porque muitas vezes nós adultos, o que nós pensamos quando nós vemos um monte de criança brincando, bagunçando? Nós entendemos aquilo como desorganização, barulho. A gente não consegue conviver. E nós vamos muitas vezes atender o nosso desejo. Nós somos egoístas, né? Nós não conseguimos olhar com os olhos de criança, né? E aí nós paramos todas as brincadeiras desse mundo infantil. E esse gigante foi lá de forma bem brusca, gritou: vocês saem daqui, o mundo não é para vocês, colocou os muros. E eu penso, né, quantas barreiras, eu tô falando de mim mesmo, que muitas vezes nós colocamos na educação dos nossos filhos, queremos moldá-lo na nossa maneira. Eu não lembro agora se é Piaget, mas eu acredito que ele fala que nós queremos adultos em miniaturas, né? Nós não queremos criança, nós queremos adultos em miniaturas. E muitas vezes, né, eu olho para o meu filho, eu quero um adulto em miniatura, e não é. Ele é um outro ser, ele é uma outra pessoa, e que eu não tenho controle nenhum. E que a única coisa que eu posso fazer é somente orientar, é somente educar de forma amável, né? Com a gentileza, tendo firmeza e tendo gentileza. Agora é fácil? Não é. Porque muitas vezes nós estamos como esse gigante aí, olhando somente para os nossos desejos. Eu quero o meu silêncio, eu vou fazer a minha vontade, é você que tem que se adequar ao meu mundo, não eu ao seu. Se a gente for andar, né, fazendo uma observação, em cada lugar, o mundo, a gente vai no supermercado, não tem espaço para criança. Se a gente vai no consultório, não tem espaço para criança.
Se a gente vai no shopping, não tem espaço para criança, né? Nós vivemos um dilema. Nós queremos filhos, queremos crianças, mas nós não queremos que elas sejam crianças. Nós queremos que elas saiam, né, a criança para o mundo do adulto. E o que é mais interessante, né, que o gigante ele se isolou tanto no seu egoísmo que as estações, né, do ano pararam de existir. Só se tornou um inverno. Vocês já prestaram atenção numa casa que não tem criança? É tudo organizado, é tudo perfeito. Não tem vida, né? Quando tem criança tem vida, tem barulho, é coisa jogada. Isso é saudável, mas para muita gente não é. Até para mim mesmo, me acostumar com isso foi difícil. Mas passa, né? Porque a gente esquece que a gente já teve essa fase, né? De aceitar essa fase. Muitas vezes nós vivemos um inverno rigoroso, né, dentro da gente e esquecemos das outras estações. O gigante, né, ficou ali por um bom tempo e até que ele conseguiu sair do seu castelo, olhar pela janela e olhar aquele garotinho. E quem é esse garotinho? Né? Porque ninguém viu esse garotinho, só ele. Esse garotinho era ele. Ele estava tão triste, sua alma estava tão triste. Ele conseguiu enxergar esse garotinho. Esse garotinho era ele. Aquele garotinho querendo pular na árvore e não conseguia. Sabe, gente? Às vezes nós tivemos uma infância tão difícil, né? Aonde foi uma infância que nós não tivemos aquele amor, aquele carinho, aquela compreensão, né? Aquelas brincadeiras. Nós fomos abdicados de tantas coisas, muitas vezes até violentados. Nós não tivemos aqueles pais que nós idealizamos. Nós tivemos pais possíveis, né? E muitas vezes nós nos enclausuramos por conta disso. E aí a gente fala que quando a gente tiver um filho, eu vou fazer diferente. Não vai ser assim. E eu quero contar um segredo. Pior que a gente faz tudo igual, assim como nossos pais fizeram. Sabe por quê? Porque a gente não trata das nossas feridas. Nós vamos só colocando para debaixo do tapete. Olha quanto tempo o gigante ficou ali, aquelas emoções, né, debaixo do tapete. Foi preciso a neve, foi preciso o vento, foi preciso o granizo quebrar todas as suas telhas, fazer toda uma lapidação para ele enxergar. Talvez, como ele viu lá, é aquele garotinho que não tinha, era sozinho, não sabia brincar. E aí ele viu aquele garotinho sozinho, tentando subir na árvore, e ele se identificou, era ele. E ele saiu correndo, desesperado, e ele foi se reconciliar com a sua criança ferida. É muito lindo. E ele abraçou a sua criança ferida. E ele colocou a sua criança ferida para brincar. Olha que coisa linda. Ele brincou pela primeira vez. E a partir disso, as outras crianças vieram e a primavera chegou. E todos os dias o gigante brincava com elas. Todos os dias. E assim até o dia que ele volta a enxergar novamente essa criança pura, curada das suas feridas. E essa criança volta para buscar. E essa criança volta para buscá-lo, né? Que é o momento dele voltar. No caso, dessa vez para o paraíso, né? Adormecer eternamente. E quando ele olha para essa criança, ele olha para a mão dessa criança, ele vê sangue. E ele acha que alguém feriu. Na realidade, eram as feridas,
né, que estavam com ele, que já estavam tratadas e que eram as feridas do amor. E ele volta para buscá-lo, para dormir, né, o sono dos justos, vamos dizer assim, para quem acredita. E ele abraça essa criança e ele dorme, né, profundamente no meio das pétalas brancas. E quando as outras crianças vão até ele, ele já está, sua alma já foi elevada. Então, eu acredito que a maior mensagem nesse conto é a gente olhar para essa criança. Quais são as feridas que estão dentro da gente e que nos impedem de seguir em frente? Teve um dia na minha consulta, em uma das minhas consultas com a psicóloga, que ela fez esse trabalho, né, de eu olhar para minha criança. E eu ia até ela e tirar da onde ela estava, que ela estava muito ferida, e levar para um lugar bem bonito, um lugar com um jardim. E assim eu fiz. Nesse dia eu senti tanta paz. E eu comecei a olhar com esse olhar realmente de criança. E comecei também a olhar não só para a questão do meu filho, da agitação, né, da hiperatividade, mas o que ele tem de especial, quais são as habilidades que eu posso trabalhar. Olhar com um olhar de criança, né, com um olhar mais generoso, com um olhar puro, com um olhar amoroso. Eu acho que essa é a principal palavra, um olhar amoroso. Nós precisamos olhar com um olhar mais amoroso para os nossos filhos, porque nós podemos utilizar a melhor técnica para a educação, mas o amor, ele é a base de tudo. E eu acredito que esse conto, ele vem nos ensinar isso. Ter um olhar mais amoroso, para que a primavera ela permaneça dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma e dentro da criação dos nossos filhos, né? Para que as crianças possam ser somente crianças e que a gente possa deixar elas serem crianças. Não exija. Porque eu quero que meu filho seja isso ou aquilo. Não. Deixe elas serem crianças. Ame. Seja gentil. Seja firme. Seja gentil. E deixem elas serem crianças. Essa era a minha palavra, o meu recado. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos. Um abraço da sua amiga Viviane. Muito obrigada.